Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero conversar com vocês hoje, gente, é sobre bolinhas nos lábios, tanto no lábio inferior como no lábio superior. O que é que pode ser essas bolinhas e quando você deve buscar ajuda, tá certo? Hoje eu vou falar sobre isso, mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, relevante, objetivo, que ajuda vocês. Então se inscreve para não perder nenhum. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo interessante, relevante, que você gostou de saber dessa informação. E você sinaliza para o YouTube que ele tem que chegar para mais pessoas e também sinaliza para mim que foi um conteúdo bom, tá certo? Então agora, gente, vamos às informações. Quando aparece alguma bolinha nos nossos lábios, né? Tanto o lábio inferior quanto o lábio superior, a gente tem que pensar o que é que causou aquela bolinha. Então vamos iniciar primeiro um pensamento relacionado ao trauma. Eu levei um soco no lábio, eu caí, bati meu lábio, eu bati com um copo, né? Nessa região, alguma coisa, eu mordi muito forte, de repente, sem perceber, mordi meu lábio. Então, um trauma pode ser o fator etiológico de algumas bolinhas nos lábios que são relacionadas com algumas lesões. Então, a primeira que eu vou falar é mucocele. A mucocele, gente, é um fenômeno de retenção intersticial de muco. O que é isso? Se você passar seus dentes pelos seus lábios, ó, desse jeito, não é fazendo cara de sensual, não, é pra você passar, ó, você vai sentir um monte de bolinha. Tanto no superior quanto no inferior, mas no inferior é mais fácil você perceber. Então você vai sentir umas bolinhas. Isso são, gente, glândulas salivares menores. A gente tem mais de 700 glândulas salivares menores espalhadas pelos nossos lábios, também pelo nosso palato. Essas glândulas salivares menores, elas produzem saliva também, né? E quando você tem um trauma, por exemplo, você mordeu muito forte seus lábios, você tomou um soco, você caiu no chão, você bateu na borda da piscina, você botou o copo muito forte. Quando você tem um trauma, você pode lesionar o ducto que joga a saliva dentro da sua boca. Então essa glândula salivar menor, ela joga a saliva dentro da sua boca. Quando você lesiona esse ducto, você rompe a passagem que levaria a saliva para dentro da sua boca. Então se você for olhar seu lábio inferior, se você deixar ele um pouquinho assim, você vai ver que vai sair um monte de bolinhas de água. Isso é saliva, que está saindo dessas glândulas salivares menores. Então, se você obliterou, se você traumatizou o ducto dessa glândula salivar, a saliva vai ter o caminho interrompido. Então, ela não vai chegar até o final desse ducto, que é jogar a saliva na sua boca. Então, ela vai começar a jogar saliva para dentro da pele, acumulando líquido na pele, que é saliva, que é o que nós chamamos de fenômeno de retenção intersticial de muco, ou mucocele, simplesmente, certo? E como é que eu vou diferenciar a mucocele de outras lesões traumáticas? A mucocele, gente, é comum. Ela pode ser inflamatória ou não inflamatória. Qual a diferença entre elas? A inflamatória vai gerar uma sintomatologia dolorosa, você vai sentir uma dorzinha, um incômodo, uma inflamação no local. Já a não inflamatória, você não sente nada. E outra coisa que pode acontecer com a mucocele, gente, é que ela pode crescer e de repente sumir. Por quê? Porque a pele que estava aprisionando essa saliva, de repente ela estoura e a saliva drena para sua boca e a mucocele some. Só que ali foi resolutivo, aquela estourar essa mucocele foi resolutiva? Não foi. Porque vai começar a acumular novamente a saliva dentro da sua pele, porque o problema está no ducto que foi lesionado por conta de um trauma mecânico, tá certo? Então o ducto da saliva foi lesionado por conta desse trauma mecânico e ela vai continuar se acumulando, estourando, se acumulando, estourando. Isso só vai ser resolutivo quando tiver intervenção do dentista. Existe outra lesão traumática, gente, que também é comum nessa região de lábio inferior, que é uma lesão chamada de neuroma. Aqui nessa região também passam nervos, né? Ramos terminais de nervos, sobretudo do nervo trigêmeo, que é o nervo responsável por inervar nossos dentes, inervar a língua, partes do nosso rosto, entre outras coisas. E esse nervo trigêmeo, né, se você tem um trauma mecânico nesse ramo terminal, você pode causar, digamos, um crescimento diferente de células nervosas na região que você teve o trauma. Então, por exemplo, você pode causar um crescimento de neurônios, que é o que a gente chama de neuroma. Então, o neuroma também pode ser decorrente de um trauma, tanto a mucocele quanto o neuroma, certo? Qual a diferença entre os dois? Principalmente, gente, a consistência. A mucocele, ela tem uma consistência mais fluida, quando você aperta, né? Quando você palpa, é uma consistência de líquido. Imagine como se tivesse um plástico em cima de uma piscina, né? Aquela consistência mais pegando em água, a mucocele tem aquela consistência. Já o neuroma tem uma consistência mais
borrachoide, uma consistência mais dura, mais endurecida, porque ali, digamos, é um acúmulo de tecido nervoso e ela tem uma consistência mais endurecida. O neuroma pode causar sensibilidade dolorosa ou também não causar nenhuma. Você só pode perceber pelo crescimento na região. Uma outra lesão, gente, que também pode formar uma bolinha e que também está relacionado com trauma ou que também com hábito parafuncional. Todas essas lesões também estão relacionadas com hábito parafuncional. O que seria um hábito parafuncional? É um hábito que não traz benefícios para você. Só causa mal, né? Você fica com esse hábito que normalmente está relacionado com ansiedade. Então pode ser morder seu lábio. Pode ser você roer unha, que em algum momento pode traumatizar a região. Você utilizar lápis, caneta, alguma coisa que você fique sempre fazendo esse hábito e ali traumatizar a região, que também pode causar uma outra lesão que a gente chama de fibroma traumático. O fibroma traumático, gente, é como se fosse um queloide, né? Uma cicatriz hipertrófica, ou seja, de tanto você traumatizar, o seu corpo é inteligente, o seu corpo pensa. Ali tem muito trauma, então eu vou amortecer a região jogando colágeno. Então o corpo faz uma bolinho de colágeno, né? Digamos, ele faz deposita mais colágeno na região, formando essa bolinha, que é o que nós chamamos de fibroma traumático, que também tem uma consistência semelhante à borracha, uma consistência borrachoide, que é uma consistência de colágeno, né? Então ela pode ser um pouquinho mais macia que o neuroma, mas sempre é mais rígida que a mucocele, certo? Então, para vocês entenderem melhor, digamos que o fibroma traumático ficaria no meio da consistência, né? A mucocele é mais mole e o neuroma é mais rígido. Mas não necessariamente é regra, certo, gente? O neuroma pode ter uma consistência semelhante ao fibroma traumático também, mas isso quem vai diferenciar é o cirurgião dentista, tá certo? O que é que essas três lesões têm em comum, gente? É o tratamento. O tratamento para elas três é a exérese. O que seria isso? É a remoção dessa lesão. Então a gente faz uma biópsia, que a gente chama biópsia excisional. O termo biópsia assusta, né? Mas bio significa vida, psia, pedaço. Então um pedaço da vida que a gente leva para estudar no microscópio, para comprovar que a nossa hipótese clínica é realmente aquilo que foi estudado no laboratório, tá certo? Então isso é que é biópsia. Tudo que sai do corpo humano, gente, tem que ir para análise histopatológica. Então é o que a gente chama de biópsia, que pode ser excisional, quando você tira toda a lesão, ou incisional, quando você tira um pedaço da lesão, leva para comprovar a sua origem, para depois você saber qual vai ser a sua conduta com base no diagnóstico histopatológico, tá certo? O tratamento normalmente dessas hipóteses, que é o neuroma, fibroma traumático e mucocele, é uma biópsia excisional. Na mucocele, você faz a remoção dessa glândula salivar menor junto com esse ducto obliterado, dá os pontos e essa biópsia é curativa. Mas você ainda tem que mandar para o laboratório histopatológico para ele comprovar. Doutor Francisco, realmente era uma mucocele. Então, o paciente está curado, foi resolvido. Fibroma traumático, a mesma coisa. Remoção dessa massa de tecido colagenizado, análise histopatológica. E neuroma, a mesma coisa. Remoção desse tecido nervoso, análise histopatológica, que vai comprovar pra gente. Por que é importante, gente, análise histopatológica? Porque nem sempre, a clínica é mandatória, mas nem sempre o nosso diagnóstico é preciso. Porque tem lesões que podem se comportar como outras, né? É incomum. Normalmente o diagnóstico clínico bate com o diagnóstico histopatológico, mas tem casos que não. Então, por isso que tudo que você vai remover do corpo humano, você tem que mandar para análise histopatológica. Não é simplesmente remover e jogar no lixo, não. Certo? Para essas três bolinhas, esse é o tratamento. Quais seriam outras bolinhas que podem aparecer nos lábios inferiores e superiores? São de origem infecciosa. A primeira que eu vou falar para vocês é a herpes. A herpes acontece normalmente na primeira infância, gente. Quando a criança entra em idade escolar, ela tem febre, ela tem cialorreia, que é muita saliva, e as bolinhas, que podem ser lá dentro da boca, né, no céu da boca, ou nos lábios, que são a herpes, mas também podem acontecer em adultos, que são essas vesículas. Essas vesículas, gente, são depósitos dos vírus, né? Herpes simples, que pode ser herpes tipo 1, que é mais comum na boca, ou herpes tipo 2, que é mais comum nos genitais. Mas um pode passar para o outro, dependendo, digamos, da prática de sexo oral, ou entre outras coisas. Então, gente, esse herpes, ele fica adormecido em nervos periféricos, principalmente na região perioral, né, no palato e também na região genital. Quando há situações como a baixa da imunidade desse paciente, ou exposição solar, ou, digamos, estresse, tudo isso que mexe com a imunidade do paciente, essa região pode ficar mais sensível, né? E os vírus que estavam adormecidos nos nervos periféricos reproduzirem e estourarem vesículas para liberar esses novos vírus para fora. Esse é o ciclo do vírus da herpes. Então, quando tem aquelas bolinhas, é porque o vírus completou o ciclo e está reproduzindo novos vírus, certo? E qual é o tratamento para a herpes, gente? A herpes não tem cura, mas tem tratamento. Existem tratamentos com antivirais, como, por exemplo,
aciclovir e os outros da classe do aciclovir. O mais usado é o aciclovir, mas tem outros mais potentes que também são mais caros. E também, gente, um método que eu até já postei aqui no meu canal aqui do YouTube, que é a terapia fotodinâmica, em que a gente consegue regredir, né, a remissão dessas vesículas, dessas lesões de herpes, em menos de 48 horas, que é essa aqui que eu vou mostrar um resumo aqui para vocês, que consiste em drenar as vesículas, né, que estão repletas de vírus, utilizando sempre um papel absorvente para absorver essas secreções que estão saindo dessas vesículas. Depois a gente utiliza um corante chamado azul de metileno, que vai corar esses vírus, e um laser, que vai promover a lise, ou seja, literalmente vai estourar esses vírus que estão aí nessas vesículas, e a gente consegue uma remissão de menos de 48 horas dessas lesões, inclusive dos sintomas, que normalmente são ardor, prurito, cialorreia, que esse paciente possa ter. Então, bolinhas nos lábios também pode ser herpes. Outra questão que pode ser bolinhas nos lábios também, gente, pode ser sapinho. É mais comum em crianças. Mas também a candidíase, que é uma infecção fúngica, pode causar lesões semelhantes a bolinhas, que podem ser nos lábios, principalmente inferior, mas também no superior. E aí é o que nós chamamos de sapinho. É uma infecção fúngica, está relacionado com também baixa imunidade, ou também com deficiências nutricionais, como vitaminas do complexo B e ferro. E o tratamento consiste na administração de antifúngicos e também remover a causa. Se a causa for uma deficiência nutricional, suplementar esse paciente, uma baixa imunidade, entender o que é que está causando essa baixa imunidade. E por aí a gente vai seguir, certo? Então a gente dividiu as bolinhas nos lábios. Obviamente não são só essas, né, gente? São várias lesões, mas estou falando das mais recorrentes. Eu dividi em duas categorias, né? As traumáticas e as inflamatórias. O tratamento das traumáticas basicamente é cirúrgico, com biópsia excisional. E das inflamatórias basicamente é com medicamentos para os micro-organismos. Se for fungo, antifúngico. Se for vírus, antiviral. Entenderam? Mas, gente, quando é que eu tenho que buscar ajuda? Um sinal de alerta. Então, lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias, né, que estão com sintomatologia, tem crescimento rápido, não cicatrizam em mais de 15 dias, né, e que vocês estão achando diferente de todas as outras lesões que vocês já tiveram, é interessante você consultar um profissional, né, para ele analisar que lesão pode ser aquela. Por exemplo, existem lesões em lábio inferior, por exemplo, aqui, ó, aqui tá mais escurinho porque eu queimei comendo pastel. O pastel ainda estava quente e eu tinha óleo, né, aí eu queimei meu lábio. Mas, por exemplo, tem gente que se expõe à radiação solar, ao sol, muito. Isso pode gerar uma lesão que a gente chama quelite actínica, que é uma lesão que seus lábios estão sofrendo agressão e que, se você não remover a causa, pode se tornar um câncer de lábio lá no futuro, tá certo? Que é causado por exposição solar. Então, por isso que é importante, lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias, estão aumentando de tamanho rápido e que vocês estão achando diferentes, é interessante buscar ajuda profissional, sobretudo de um estomatologista, que é um dentista especialista em lesões, em doenças, em patologias da boca e da face. Tá certo, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a tentar entender realmente o que aconteceu com vocês. Utilizem os critérios, né? Trauma ou infecção ou baixa imunidade. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, tá certo? Eu também estou em outras redes sociais, que é o TikTok, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, que é a minha preferida. E eu, gente, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp de consultas que vocês falam com me auxiliar, caso alguém precise de uma consulta, que pode ser feita de maneira presencial para quem é de Recife e também por teleconsulta para quem é de mais distante, tá certo? Até a próxima, gente.